Nós vamos ouvir na palavra de Deus nessa noite acerca da oração que agrada a Deus. Você sabia que existe um modelo de oração, existe uma maneira como nós somos instruídos a orar? A Bíblia nos ensina que existem modelos que são reprovados por Deus. Nós precisamos aprender a orar, e nós aprendemos a orar na palavra de Deus. Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 8. Acompanhem comigo, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Que Deus nos abençoe, que Ele possa aplicar a sua palavra aos nossos corações nessa noite, nos fortalecendo, nos ensinando a orar como convém, para a glória do nome dEle mesmo, em nome de Jesus. Irmãos, esse tema da oração é um tema muito rico e necessário. Me lembro que desde a época de seminário, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, a minha monografia foi abordando e avaliando o movimento neopentecostal, chamado de terceira onda do pentecostalismo. Hoje já se fala em quarta onda, por exemplo. São momentos distintos dentro do pentecostalismo. Nós entendemos que o pentecostalismo ali na sua primeira onda, com o que aconteceu ali no início do século XX, ainda que nós tenhamos divergências, nós entendemos que são irmãos na fé. Nós compartilhamos crenças muito semelhantes em muitos aspectos da palavra de Deus. No entanto, nós entendemos que essa terceira onda, esse terceiro momento, chamado de movimento neopentecostal, ele sofre de diversos problemas. O meu trabalho foi buscar avaliar o próprio movimento, com aquilo que eles diziam, com aquilo que eles escreviam, para ver como era o culto nesse movimento e se ele encontrava um padrão semelhante àquele ensinado nas Escrituras. Eu lembro que eu fiz um estudo trazendo aquilo que a Bíblia nos apresenta sobre culto, com termos desde o Antigo Testamento, uma exposição, uma fundamentação que a gente chama de bíblico-exegética, pegando palavras no grego, palavras no hebraico, explicando os termos. Depois, caminhei para uma fundamentação que nós chamamos de histórico-teológica, pegando o período que vai além das Escrituras, até ali o período dos reformadores, mostrando que o culto, em todo esse período, mesmo que houvesse algumas distorções, mas que o povo de Deus ao longo da história adorou ao Senhor da mesma maneira, porque seguia aquilo que era prescrito por Deus na sua palavra. Mas aí nós chegamos então à nossa época, e eu passei a terceira abordagem, que seria uma análise do culto nesse movimento. Eu lembro que, dentre os elementos de culto distintos, eu elegi 3, que eu entendi que seriam uma espécie de resumo, para que coubesse no trabalho, não daria para explorar tudo. E esses 3, basicamente, um deles foi a oração. Eu lembro que eu comecei abordando a questão da pregação, mostrando que a igreja cristã, ela entende que o culto, ele é centrado na pregação da palavra. E que o pregador, ele não precisa e não pode falar de si mesmo. Ele precisa ler o texto e explicar o texto das Escrituras. E eu caminhei então para mostrar que no movimento neopentecostal, muitas vezes a reunião sequer tem a leitura da Bíblia. Às vezes a menção de um verso isolado. Ou às vezes há uma leitura de uma coisa e uma mensagem completamente distinta, abordando outras coisas que não estão no texto. E deixa eu falar baixo, muitas vezes não estão em nenhuma parte da Escritura. Depois eu abordei a questão da oferta, mostrando que a oferta faz parte do culto cristão em toda a história. E o caráter da oferta ao longo de toda a história para o povo de Deus não é uma barganha, uma troca com Deus. Não é um meio de obter alguma coisa, como se nós dessemos uma coisa para recebermos outra de Deus. Nós entendemos ao longo de toda a história da igreja, nas Escrituras e fora dela,
que a oferta feita na igreja é fruto do que nós já recebemos de Deus. E nós então devolvemos parte do que nós recebemos como fruto da nossa gratidão. É óbvio que nós cremos que o nosso Deus é um Deus rico em abençoar e que as bênçãos de Deus também incluem bênçãos materiais, mas não há uma troca com Deus pela maneira que nós ofertamos. E eu me pasmei quando eu fui investigar a oferta no movimento neopentecostal. E eu percebi vários dos expoentes do movimento deixando claro que para eles a oferta era um meio de troca, uma barganha com Deus. Alguns diziam, por exemplo, se você quer ter um salário de 20 mil, então comece a dar um dízimo de 2 mil. Não interessa se você ganha 3, dá o dízimo de 2, que Deus vai te dar um salário de 20 mil. Como se aquilo fosse um meio de troca com Deus. E finalmente, eu fui então a abordagem à questão da oração. E o que é que nós aprendemos ao longo de toda a Escritura? E vamos mais uma vez ouvir nessa noite, que a oração, à luz das Escrituras, é principalmente um meio de nutrirmos comunhão com Deus, de nos relacionarmos com Deus. É interessante que o próprio texto começa assim, Jesus dizendo, e quando orardes? É interessante que Jesus já pressupõe que todo discípulo dele ora. A oração faz parte do cotidiano do cristão, faz parte da realidade de vida do cristão. Mas como é essa oração? A Bíblia vai nos mostrar que ela tem como alvo primordial a comunhão com Deus. Claro, nós entendemos que a oração também, ela traz à existência alguns fatos. Não como se Deus mudasse por causa da nossa oração, mas porque o Deus das Escrituras, Ele escolheu que algumas coisas acontecessem através dos seus filhos. Por exemplo, a fé é um dom de Deus, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É Deus quem dá fé, mas o meio que Deus usa, ordinário, comum, é a pregação da Bíblia, é a leitura da Bíblia. Então o que eu e você como cristãos precisamos fazer? Pregar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. E Deus então derrama a fé sobre os nossos corações. Da mesma forma, ao longo de toda a história das Escrituras, Deus usou a oração do seu povo para trazer a sua vontade à existência. Não é que Deus mudou quando, por exemplo, Abraão orou ao Senhor. É emblemática a oração de Abraão, por exemplo, quando lá em Sodoma e Gomorra, Deus envia mensageiros a Abraão. Esses mensageiros reafirmam a promessa de Deus. E na sequência, Deus então avisa a Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. E a Bíblia fala que então Abraão intercedeu, pensando em Ló, pensando na sua família. E a oração de Abraão é muito interessante. Ele ora e fala assim, Senhor, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor deixa de destruir a cidade? Deus vira para Abraão e diz assim, se tiver 50 eu deixo. Aí Abraão fala assim, Deus, eu estou ganhando assim uma confiança, o Senhor não me leva a mal não, mas e se tiver 45? Deus diz a ele, tudo bem, se tiver 45 eu também não destruo. Aí Abraão diz, Deus, assim, sem querer abusar, mas eu queria pedir mais uma vez, se tiver 40, Deus diz a ele, se tiver 40 eu também não vou destruir. Deus, eu estou assim, ganhando confiança, 30, Deus diz a ele, 30 também não destruo. 20, Deus, 20 eu também não vou destruir. Abraão diz, Deus, tá bom, é a última vez, eu não vou cansar o Senhor não. Se tiver 10, o Senhor vai destruir? Não, 10 eu também não destruo. E o que aconteceu? Ele destruiu a cidade. É interessante, irmãos, que a oração de Abraão não mudou Deus. Apenas a vontade de Deus foi confirmada através da oração. Mas Deus poupou a Ló e a sua família. É interessante, irmãos, que essa intercessão, ela aponta nessa direção. Mas há outro momento, por exemplo, quando Deus diz a Moisés, lá em Êxodo 32, que ele iria mandar juízo sobre o povo, porque o povo tinha feito uma imagem de escultura. O povo tinha feito um bezerro de ouro, estava adorando esse bezerro. E Deus diz assim, Moisés, eu vou mandar juízo. Moisés então intercede pelo povo. E lá o texto diz que Deus então se arrependeu do mal que havia dito que faria ao povo. Tem muita gente que interpreta o texto errado. O texto ali no original não é o arrependimento como eu e você temos, quando nós fazemos algo errado e mudamos de direção.
A ideia ali do texto é que havia um sentimento profundo de Deus, de tristeza, de amargura em relação às pessoas. Mas no fundo a vontade de Deus era preservar o seu povo, como Ele fez ao longo de toda a história. E Deus preserva ali o seu povo. E assim ao longo de todo o Antigo Testamento, por que não dizer também no Novo, nós percebemos que Deus usa a oração do seu povo para trazer a sua vontade à existência. Nosso Deus é soberano. A vontade de Deus não é limitada a homem algum, ela não é dependente de homem algum. Deus não abriu mão da sua soberania para que o ser humano fosse soberano, de tal maneira que tudo dependesse da oração do ser humano. Mas ao contrário, Deus na sua soberania, Ele escolheu trazer algumas coisas à existência quando eu e você oramos. Olha que bonito, irmãos. É por isso que a igreja precisa, cotidianamente, em todo o tempo, buscar ao Senhor em oração. Porque muitas vezes quando nós oramos, Deus diz sim. Mas às vezes Deus diz não. E quando Deus diz não, o que Ele quer com a sua oração é mudar a nossa vida, nos fazer enxergar todas as coisas segundo a sua vontade. Infelizmente, irmãos, nesse movimento, o que eu percebi? O que eu descobri? Escrito pelos próprios proponentes, que eles enxergam a oração como um meio de mudar Deus. Ao ponto de um desses homens escrever no final de um dos seus livros, depois dele ensinar as pessoas a determinar para Deus, ele termina com uma oração. E a oração dele, isso me marcou muito, a oração dele no final do livro é: Deus, muito obrigado, porque hoje eu aprendi que tudo depende de mim. Infelizmente, irmãos, nós precisamos olhar para essa realidade e dizer: olha, essa não é a oração que as Escrituras nos ensinam. Esse não é o modelo que Deus se agrada. Enfim, eu já comecei pela aplicação, mas eu quero te mostrar, à luz desse texto que nós lemos, que Jesus ele trabalha essa realidade da oração, nos apresentando modelos, e é o próprio Cristo que vai reprovar primeiro 2 modelos, para depois nos apresentar um modelo do qual Deus se agrada. Como é importante, irmãos, nós aprendermos a orar, porque a oração, como eu já disse, início do verso 5, não é opcional para o cristão. Jesus não diz assim: olha, se você quiser orar. Jesus não diz assim: olha, se não tiver nada para fazer. Jesus não diz assim: ó, se você estiver precisando muito e for orar. Não. Jesus diz: e quando orardes. Não é opcional. No entanto, existem maneiras distintas de lidar com a oração que são equivocadas, como eu já venho dizendo. No mínimo, nós poderíamos pintar 2 posturas extremas de relação com a oração que fazem parte ainda da nossa cultura. Há um modelo quase que monástico, de gente que entende que precisa se desconectar da vida, que precisa se fechar num lugar secreto, e eu vou explicar isso daqui a pouco no texto, de tal maneira que ele viva exclusivamente para buscar a Deus em oração. E eu me lembro daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: Pai, na sua oração sacerdotal, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Nós somos chamados para viver a vida real, irmãos. Orar é muito bom, e quanto mais orarmos, melhor. Mas nós somos chamados para viver a vida real. Acordar cedo, trabalhar, cuidar de casa, arrumar menino, levar para a escola. Estou falando um pouquinho da nossa realidade lá em casa. Estudar, preparar sermão e resolver problema, aconselhar, visitar, e louvado seja Deus no meio disso tudo, oração. Há um outro modelo extremo, irmãos, de alguns que dedicam quase que se a oração o tirasse da vida comum, para aqueles que veem a oração de uma outra maneira extrema, os fatalistas, que entendem que a oração é bobagem, é perda de tempo, porque afinal de contas, se Deus é soberano, a vontade de Deus é o que vai acontecer. Mas a palavra de Deus nos diz: vós, quando orardes, ou seja, não é opcional. E o que é que nós precisamos então saber sobre oração? A primeira coisa que nós precisamos saber sobre oração é que nós não sabemos orar. E é interessante que, num certo sentido, ainda que nós aprendamos um pouco sobre a oração, a nossa oração sempre será limitada pela nossa condição caída. Mas ao mesmo tempo nos alegra saber que o próprio Deus proveu meios para isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que intercede
por nós. Olha o que diz Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Perceba, o conteúdo da oração pode, de certa forma, demonstrar uma incapacidade, e nisso o Espírito Santo nos assiste. É como se ele interpretasse a nossa oração e a entregasse ao Pai. Mas o modelo da oração, irmãos, nisso nós não podemos nos equivocar. Jesus vai nos mostrar na passagem que há um modelo do qual Deus se agrada, mas existem modelos dos quais Deus não se agrada. E nós precisamos então, irmãos, de humildade para aprendermos a orar com Jesus, para aprendermos a orar na palavra de Deus. É interessante que os discípulos, certa vez, disseram algo a Jesus que está nesse contexto em outro evangelho. Lá em Lucas capítulo 11, o verso 1, diz que os discípulos procuraram a Jesus e diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E lá em João 11, é o momento em que a oração do Pai Nosso é ensinada aos discípulos. E é exatamente o mesmo contexto. Se você der uma olhada na sua Bíblia, você vai perceber que a oração do Pai Nosso está aqui no capítulo 6, do verso 9 ao verso 15. Então, nós precisamos de nos voltar para Jesus, para que Ele nos ensine o modelo correto da oração. Jesus, nessa passagem, então, vai nos mostrar a distinção da oração equivocada para a oração correta. Verso 6, olha o que Jesus diz: tu, porém, ou seja, ele está contrastando os modelos e está mostrando o modelo correto. Então, nessa noite, com a graça de Deus, nós vamos ouvir e aprender qual é o modelo da oração que agrada a Deus. É interessante que, se a gente for resumir até aqui as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, e esse texto que nós lemos está dentro do Sermão do Monte, o que nós vamos perceber nos capítulos 6 e 7 é que, primeiro, nós vamos ouvir Jesus nos ensinando acerca da verdadeira religião. Como é a verdadeira religião? Jesus nos ensina aqui nas bem-aventuranças, corrigindo um modelo religioso equivocado da época, principalmente contrastando com o modelo dos fariseus. Mas, ao mesmo tempo, quando nós caminhamos para essa parte do capítulo 6 em diante, o capítulo 5, na verdade, Jesus mostra acerca da verdadeira religião. No capítulo 6 e 7, Jesus vai nos mostrar, então, quais são as práticas que decorrem dessa verdadeira religião. Na medida em que nós conhecemos a Deus de maneira verdadeira, na medida em que nós, então, descobrimos a bem-aventurança, somos alvo da bem-aventurança, quais são as práticas decorrentes dessa transformação que a verdadeira religião opera em nós. E é interessante que o texto vai mostrar para nós, se você der uma lida no capítulo 6 e 7, que Jesus aqui ele está repreendendo várias práticas dos fariseus. Jesus aqui vai dizer: guardai-vos. Mais de uma vez, por exemplo, lá no início do capítulo 6, olha o verso 1. Jesus diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto a vosso Pai Celestial. E o que mais que Jesus está dizendo? Do que mais nós devemos nos guardar? Jesus está nos mostrando que nós devemos nos guardar de um equívoco com respeito à justiça, um equívoco com respeito às esmolas, um equívoco com respeito à oração, um equívoco com respeito ao jejum, um equívoco com respeito à nossa relação com o dinheiro, um equívoco quanto a todas essas práticas religiosas. Mas isso não quer dizer que Jesus não traga a instrução. A beleza de Cristo, irmãos, é que Ele não apenas apresenta o problema, Ele não apenas traz à tona aquilo que está errado, mas Ele traz a verdade do Evangelho. Ele apresenta a solução. E Ele está fazendo isso aqui na oração. Quais são os modelos, então, apresentados por Jesus aqui? O primeiro modelo apresentado por Jesus aqui, irmãos, está no início do texto que nós lemos. Mateus 6, verso 5. Quando Jesus nos apresenta o modelo dos fariseus. Eram os religiosos da época, julgavam ter um status superior mais elevado.
Se nós olharmos para toda a teologia e toda a história, toda a narrativa do Novo Testamento, nós vamos perceber diversas repreensões aos fariseus. A maneira como a sua religião estava desconectada da verdade do Evangelho. E, inclusive, em outra passagem, Jesus falando sobre a oração, dando um exemplo, contando uma história, falando de um fariseu que vai ao templo com o propósito de orar. E Jesus diz que esse fariseu chega no templo e a oração dele é mais ou menos assim: Deus, muito obrigado porque eu não sou como as demais pessoas. Eu costumo falar que esse fariseu que deu margem para o Roberto Carlos compor aquela música, esse cara sou eu. O fariseu entra no templo e fala: Deus, esse cara sou eu. Muito obrigado porque eu não sou como os demais homens. Eu não furto, eu não adultero, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu sou um modelo exemplar. E a Bíblia diz que Jesus então afirmou que a sua oração não passava do teto. Ou seja, modelo errado. Mas a Bíblia fala ainda de um publicano. Publicano que era um dos pecadores mais famosos da época. Que de repente também vai ao templo. Mas o publicano, ele vai com uma postura diferente. Ele vai reconhecendo que a oração não é um instrumento para mudar Deus ou para autoexaltação, mas um instrumento para que nós nos humilhemos e demonstremos a nossa dependência de Deus. A Bíblia diz que ele então orava da seguinte forma: sem elevar os olhos aos céus, com a cabeça curvada, ele batia no peito. A única coisa que ele podia dizer, que ele sabia dizer era: Deus, ser propício a mim, pecador. E Jesus diz que esse homem voltou justificado para casa. Perceba, nós estamos aqui diante de um modelo de oração. Era um modelo que os fariseus usavam. Olha o que Jesus diz no verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Perceba o que nós precisamos destacar nesse verso, desse modelo que Jesus reprova. O desejo, em primeiro lugar, de serem notados e aprovados pelos homens. Não é que esses homens não buscavam de alguma forma a Deus, mas ao mesmo tempo que eles queriam a glória de Deus, eles queriam a glória dos homens. Eles faziam o que faziam, a sua performance era para que eles fossem notados diante dos homens. Um teólogo que eu gosto muito de citar aqui, F.F. Bruce, diz o seguinte: o problema não é que os homens vejam estas obras, mas fazê-las para que os homens as vejam. Os fariseus até as faziam para Deus, mas desejavam ao mesmo tempo a glória dos homens. Então toda a crítica às práticas aqui, e especificamente no nosso caso a oração, feita por Jesus, era porque esses homens, eles tinham como alvo a glória dos homens. Havia uma performance que visava as pessoas olharem e dizerem: puxa vida, como esses fariseus são espirituais, como eles são melhores do que os demais homens. Me desculpe, meu irmão, mas isso ainda está presente nos nossos dias. E às vezes, dentro das nossas igrejas evangélicas. Gente que acha que a sua performance precisa ser a mais bela e poderosa, porque afinal de contas, está todo mundo olhando. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não está reprovando a oração pública, mas Ele está dizendo: o nosso alvo em oração jamais pode ser esse. E Jesus chega inclusive a usar um tom irônico, quando Ele diz no final do verso: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. É isso que vocês querem? Jesus está dizendo: ser notado pelos homens? Parabéns, conseguiram. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Mas a oração de vocês se resumiu a isso. Interessante que mesmo no judaísmo, quando nós olhamos as escrituras, o ensino da palavra de Deus no Antigo Testamento, tal atitude, irmãos, tal intenção era considerada errada. Mas esses fariseus permitiram que o seu coração pecaminoso norteasse a sua prática religiosa, para que ele focasse na sua performance. É interessante que os fariseus eram conhecidos também pelo seu legalismo. O que é o legalismo? A maneira como a lei era colocada e usada por eles, e às vezes até extrapolada,
criando regras para que moralmente eles se sentissem aprovados diante de Deus e dos homens, para que moralmente eles se sentissem superiores aos homens. Perceba, ambas as práticas têm um propósito extremamente humanista. Tira Deus da jogada e põe o homem como agente dessas coisas. Coloca o homem como instrumento. O legalismo, por exemplo, que infelizmente continua presente também em muitos cenários evangélicos. Essa tentativa de criar uma espécie de lista moral e se sentir aceito diante de Deus através da obediência a essa lista, ela tem um caráter extremamente humanista. Tira a centralidade de Deus e coloca no homem. E o fariseu começava então a achar que ele era melhor do que todo mundo, porque ele cumpria com a lista moral que ele trazia. Ao mesmo tempo, isso também acontecia na oração. A oração do fariseu não tinha expectativa de algo de Deus. Não tinha como alvo conhecer a vontade de Deus e se conformar a ela. Mas tinha como alvo serem vistos pelos homens. Infelizmente, irmãos, isso ainda está muito presente nos nossos dias. Com o advento da internet, eu tenho a sensação de que isso piorou. Muitas práticas religiosas têm sido feitas com o fim de serem vistas pelos homens. De repente a pessoa vai fazer uma boa ação, uma caridade, ele vai dar esmolas, mas tem que ter uma selfie. Perceba, não estou dizendo que tudo aquilo que a gente publica é pecado, irmãos. Mas se o propósito é esse, fazer uma selfie e ser reconhecido diante dos homens, Jesus está dizendo, acabou, você já recebeu sua recompensa. O alvo primordial, irmãos, de tudo que nós fazemos precisa ser a glória de Deus. O alvo do dar esmolas, por exemplo, precisa ser a glória de Deus e a provisão daqueles que nada têm. Claro, às vezes a gente precisa publicar, para as pessoas verem o que está acontecendo e serem motivadas a participar. Olha, nós vamos fazer uma ação global aí, ação do bem. E de repente a gente posta uma foto de como foi a última. E a pessoa olha e diz, olha, eu também posso servir nesse negócio. E eu vi que tinha gente ali, um médico atendendo um dentista, eu sou médico, eu sou dentista, por que eu não posso servir? Mas se o propósito é ser visto pelos homens, perdeu o valor. Meu irmão, na sua oração, não permita que isso aconteça. Não tenha como alvo primordial ser notado pelos homens. Você quer uma prova de quando isso acontece? Jesus está tratando disso. Quando a nossa oração se resume à oração que nós fazemos aqui. A oração precisa ter como base o que acontece no secreto. É isso que Jesus está dizendo. A oração que começa no secreto é levada à comunidade. E ela prova dessa forma que o alvo não é ser visto pelos homens, porque lá no seu quarto ninguém vê. Jesus está, então, exortando acerca dessa realidade. O judeu tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Os fariseus faziam isso nas praças, com seus filactérios, com o propósito de serem vistos como espirituais. Não é sobre isso quando nós falamos sobre oração. Esse é um modelo que Jesus reprova. Segundo modelo que Jesus reprova, e aqui eu estou de uma maneira didática, então saltando o verso 6, indo para o verso 7, para a gente ver esse segundo modelo que Jesus reprova. O segundo modelo que Jesus reprova é o modelo dos gentios. Nós podemos chamar também de religiosos, mas de uma religiosidade mais mística, mais pagã, que entendia que manipulava Deus. Se a primeira tem como alvo a glória dos homens, a segunda tem um entendimento de que se eu fizer a coisa certa, se eu disser as palavras mágicas, se eu fizer o movimento correto, se eu usar o tom correto, se eu orar no volume certo, Deus vai fazer o que eu estou pedindo. Olha que interessante. Jesus diz assim no verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. E nós ouvimos então nesse segundo modelo, irmãos, mais uma vez um modelo humanista. Um modelo que tira a centralidade de Deus e coloca no homem. E traz agora a ideia de que o meu desempenho na oração que é o que mais conta. Uma igreja, e óbvio, não estou aqui fazendo apologia como se o fato em si fosse correto.
mas achei bem emblemático o que aconteceu. Uma dessas igrejas teve o seu muro pichado. É óbvio que nós não concordamos com a pichação, e muito menos com desrespeito à fé alheia. Mas foi emblemático para mim, isso ficou gravado na minha memória, o que as pessoas picharam ali na parede. Aquela igreja era conhecida por orar fazendo muito barulho. E de repente alguém foi lá com spray e escreveu assim: orem mais baixo, Deus não é surdo. Provavelmente algum vizinho incomodado pelos decibéis acima do limite. Obviamente nós não concordamos com isso, tanto com a pichação como o desrespeito à fé. Ainda que na minha visão estejam equivocados, eles têm o direito de orar. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que não é a nossa performance. Não é porque a gente orou alto, ou a gente orou em silêncio. Não é porque a gente gesticulou, ou deixou de gesticular. Percebe? Não é o nosso desempenho. Não é porque a gente determinou. O segredo, a chave é determinar. Gosto de citar aqui, eu já citei aqui, irmãos, eu lembro de uma fala do pastor Jeremias, certa vez falando sobre isso. Ele dizendo assim: tá bom, vamos ver se você sabe determinar mesmo. Chega em casa e determina para sua esposa: vai para a cozinha agora que hoje eu quero comer tal prato. Vamos ver o que acontece. Determina para ela. E ele termina brincando, falando assim: você não determina nem para o seu cachorro. Vira para ele e fala assim: fala português ao invés de au-au. Vê o que vai acontecer. Quanto mais para o santo, poderoso, tremendo Deus, totalmente outro, como nos ensina as Escrituras. Quem somos nós, irmãos, para darmos ordem para Deus? Quem somos nós para manipular aquele que conhece todas as coisas? Para manipular a vontade daquele que a própria palavra diz que é boa, perfeita e agradável e faz todas as coisas para o bem do seu povo? Quem somos nós? Como diz o apóstolo Paulo, quem conheceu a mente do Senhor? Quem somos nós, irmãos? Mas infelizmente, os gentios faziam isso. E eu receio que muitas pessoas ainda estejam se relacionando com a oração dessa forma, pensando no desempenho que modifica Deus, que muda a vontade de Deus. João Calvino, certa vez falando sobre a oração, disse algo muito bonito. Ele disse o seguinte: os crentes não oram com a intenção de informar a Deus a respeito das coisas que ele desconhece, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo como se ele fosse relutante. Pelo contrário, eles oram para que assim possam despertar-se e buscá-lo, e assim exercitem sua fé na meditação das suas promessas, e assim aliviem suas ansiedades, deixando-as nas mãos dele. Numa palavra, oram com o fim de declarar que sua esperança e expectativa das coisas boas para eles mesmos e para os outros está somente nele. Olha que bonito, irmãos. A oração é para nós esse instrumento poderoso de nos lembrarmos das promessas de Deus e de confirmarmos que o nosso coração repousa seguro em Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a fonte de encorajamento, de graça, de fortalecimento para nós. Louvado seja Deus, irmãos, por essa verdade. Mas caminhando então para o fim, Jesus vai contrastar esses dois modelos reprovados com um modelo que Deus se agrada. Eu batizei esse modelo de a oração dos filhos de Deus. Vou te explicar por que eu batizei dessa forma. Porque na sequência, Jesus vai dizer no verso 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus está dizendo: os fariseus oram equivocadamente daquela maneira, os gentios oram equivocadamente de outra maneira, mas vós, os filhos de Deus, os verdadeiros discípulos, vocês orarão assim. E é interessante que no verso 6, ele se dirige aos seus discípulos, ele se dirige aos filhos de Deus, ele se dirige a nós. E o que ele diz no verso 6 é: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E o que a Bíblia está nos ensinando aqui então, irmãos? Primeiro, precisamos entender que a oração
aqui a Bíblia não está dizendo que ela precisa ser totalmente privada. Tem gente que lê esse verso e entende assim, não, a gente não precisa ir para a igreja. A gente não precisa orar coletivamente. Porque aqui está dizendo que a gente tem que entrar no quarto e orar em secreto. Mas perceba, no próprio contexto, no verso 9, Jesus então vai ensinar uma oração modelo. E como é a oração modelo? Vós orareis assim. Foi assim que Jesus ensinou? Meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade. O meu pão de cada dia me dá hoje. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. É assim que Jesus ensinou a orar, irmãos? A oração que Jesus ensina, ela é coletiva, ela é comunitária. Jesus ensina a orar da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Então, do que é que Jesus está tratando quando ele diz que a gente precisa ir para o quarto secreto? Eu já dei aqui o spoiler. O que Jesus está ensinando é que a vida de oração deve começar na intimidade com Deus. Essa é uma grande evidência de que nós não oramos com o propósito de sermos notados pelos homens, mas que nós entendemos o real sentido da oração. O real sentido da oração é, primeiro, comunhão com Deus, intimidade. E é por isso que ele menciona aqui o quarto secreto. É interessante que há uma expressão para esse quarto, que era a câmara, que em muitas casas havia esse espaço, era um lugar mais íntimo, mais reservado. Era ali que as pessoas guardavam, era a sua despensa, onde elas guardavam as coisas de valor. Jesus está dizendo, vai para aquele quartinho secreto, o quarto do valor, e lá ore a Deus. E olha, mesmo nesse lugar tão íntimo, Deus estará lá com você. É isso que Jesus está dizendo. E não só isso, Jesus ainda diz algo maravilhoso. Ele diz o seguinte: e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O que Jesus está mostrando é que a oração, quando ela segue o modelo correto, ela tem sim uma recompensa. Há uma recompensa garantida. Há uma versão, inclusive, que traz aqui: e teu Pai que vê em secreto te recompensará diante dos homens. Perceba, é como se Jesus dissesse: se você orar com o fim de ser visto pelos homens, você já recebeu a recompensa. Mas se você buscar a Deus em secreto, o Senhor te recompensará, inclusive diante dos homens. Olha que interessante. Aqui é uma questão de valor, de posição, daquilo que é mais importante, daquilo que vem primeiro. E o que vem primeiro, à luz desse texto, é o desejo de íntima comunhão com Deus. Receio, irmãos, que em muitos movimentos de oração que a gente veja por aí, o desejo de comunhão com Deus não seja a prioridade, mas o desejo de ser notado pelos homens, ou o desejo de manipular Deus. Mas nós somos desafiados, irmãos, não a deixar de orar, porque nós entendemos que a oração tem a ver com comunhão com Deus, tem a ver com a transformação do nosso ser. É exatamente o contrário. Uma vez que nós entendemos o real propósito da oração, nós então somos exortados, convidados, encorajados a buscarmos ao nosso Deus em oração. O quarto secreto. F.F. Bruce, que eu já citei aqui, esse teólogo, comentando isso, ele diz o seguinte: a oração não tem a intenção de ser um jogo de memória para Deus, mas um meio pelo qual os desejos do cristão são colocados debaixo do escrutínio de Deus. E a pessoa que ora é lembrada do caráter, da vontade e dos propósitos de Deus. Quantas vezes, meu irmão, o meu e o seu coração se encontraram ansiosos, preocupados, temerosos com alguma circunstância, com algum problema, com o dia de amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa: mais do que mudar essa circunstância que Deus pode fazer, Deus te deu o privilégio de ter o seu coração mudado a cada dia, quando você se volta para Ele em oração. Jesus vai falar mais à frente da ansiosa solicitude da vida. Aqueles que andam preocupados com o dia de amanhã.
E Jesus vai nos ensinar ali os antídotos para isso. Ele está nos ensinando aqui. Nos voltarmos para Deus em oração. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós ouçamos a Jesus. Para que nós nos voltemos para Ele em oração. Com o coração no lugar correto. Primeiro, humilde diante de Deus. Quem somos nós para dar ordem? Segundo, percebendo o privilégio que é o Deus totalmente outro, o transcendente, completamente diferente das criaturas, ao mesmo tempo imanente, que se relaciona com as suas criaturas, ouvindo a minha oração, a sua oração no secreto, e nos recompensando, nos transformando. Que privilégio enorme, irmãos. É muito pouco trocar isso pelo reconhecimento dos homens. Isso é muito pouco. É muito pouco trocar isso por uma resposta a um problema específico. Deus tem algo muito maior para nos oferecer. Que Ele nos dê graça, irmãos, para que nós nos relacionemos corretamente com a oração, com Ele, com a sua palavra, em nome de Jesus. Enfim, eu quero terminar, quero concluir, te convidando a ler comigo a oração modelo, então, ensinada por Jesus. Não vou explicar a oração toda. Mas Jesus então passa a ensinar um modelo de oração. Jesus não está dizendo que essa oração precisa ser repetida frequentemente, mas é ela que norteia a nossa oração. E ele ensina então, verso 9. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Jesus termina com mais um alerta, mais uma advertência. Olha o que ele diz no final. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nesse tempo de tanta tolerância, de tanta ênfase no não incomode as pessoas, é às vezes difícil perceber o quanto Jesus exorta e adverte acerca daquilo que está errado. E aqui é mais um exemplo. Ele nos ensina a orar e ele chega a dizer o seguinte: porque se você não consegue perdoar aquele que te ofendeu, você está com um problema. Alguns estudiosos vão explicar aqui que, na verdade, há duas considerações. A primeira é que aquele que não consegue perdoar, possivelmente não conheceu ainda o perdão de Deus. Porque se conhecera o tamanho do perdão de Deus por si, o seu coração seria automaticamente impulsionado, habilitado a perdoar as ofensas sofridas. Mas é possível que um crente regenerado deixe de perdoar. Essa é a segunda interpretação. Mas o que ele está dizendo aqui é: por favor, perdoe o quanto antes, para que as suas orações não sejam interrompidas, para que você não perca o privilégio dessa doce, poderosa e profunda comunhão com Deus. Esse Deus maravilhoso, que visita o seu quarto secreto, conhece as suas necessidades mais básicas, conhece aquilo que se passa na sua vida e não desconsidera, não julga pequenos seus problemas, mas ao mesmo tempo, como soberano de toda a terra, guia a história, guia a minha e a sua vida, de tal maneira que o nome dele é glorificado e nós vamos sendo conduzidos a compreender os seus feitos e nos conformarmos à sua vontade. Última frase de João Calvino, ainda falando sobre a providência de Deus em meio à oração. Ele diz o seguinte: aquele que confia na providência divina deve fugir para Deus com orações e forte clamor. Que Deus nos dê a graça de sermos autênticos calvinistas, que valorizam a oração, que oram intensamente, que dedicam tempo suficiente para orar, mas por favor, para orar de acordo com o modelo ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração que agrada a Deus. Amém, meu irmão? Sem performance, isso não é o mais importante.
sem glória dos homens. Não é sobre isso. Mas com intimidade com Deus, com dedicação a relacionar-se com Deus, com um coração humilde, para que a sua vida seja conformada à vontade de Deus. Amém? E nós não poderíamos terminar sem oração. Já que falamos sobre oração mais do que nunca, faremos isso agora em nome de Jesus. Ainda sentado, eu queria te dar alguns segundos para que você falasse com Deus. Diante do que você ouviu, há algo que você precisa dizer para Ele? Quem sabe o que eu e você precisamos dizer nessa noite é algo como: Senhor, me perdoe. Porque às vezes eu oro com o fim de ser visto pelos homens. E a prova disso é porque eu oro coletivamente, oro na igreja, mas não oro no secreto. Se for esse o caso, meu irmão, peça perdão a Deus, diga isso para Ele aí secretamente. Porque no secreto do seu coração Ele sonda e Ele ouve a sua oração. Quem sabe você tem que confessar que tem orado com a intenção de mudar a Deus. Tem algo que você quer tanto que aconteça, que você tem insistido de uma maneira pagã, vã repetição, como diz Jesus, como se Deus já não soubesse o seu desejo, e como se a sua insistência fosse fazer Deus mudar de ideia. Se for esse o caso, diga isso para o Senhor: Senhor, eu me arrependo, e peço ao Senhor que me ajude a conformar a minha vontade à tua. Você pode falar com Deus nessa hora. Quem sabe a sua oração é semelhante ao que disse o apóstolo Paulo. Nós não sabemos orar como convém. E diante disso, quem sabe a sua oração é: Senhor, ensina-nos a orar como convém. Ou seja, Senhor, me ajude a aplicar o que eu ouvi na prática, no meu viver. Senhor Deus, nós exaltamos o Teu nome nessa noite. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa de oração, para aprendermos um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Teu Espírito é aquele que nos ilumina e nos guia à verdade. Ouvimos nessa noite sobre aquilo que o Senhor não se agrada, aquilo que o Senhor reprova. Mas ao mesmo tempo aprendemos sobre o modelo que agrada ao Senhor e pedimos ao Senhor que nos ajude, para que possamos orar como convém, para que haja em nós o espírito correto quando nos voltarmos para Ti em oração. Aliás, que não sejamos furtados disso, que não nos furtemos esse grande privilégio que é estarmos com o Senhor em oração. Senhor, se falhamos buscando glória dos homens, se falhamos buscando manipular ao Senhor, nós pedimos perdão e pedimos ao Senhor que nos ajude para que nos voltemos para a oração que agrada ao Senhor, a oração do secreto, a oração que visa, através de um coração humilde, experimentar a conformação do seu coração à vontade do Senhor. Ajuda-nos, Deus. Precisamos de Ti. Ouve a nossa oração, Senhor. É o que te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.